Olá pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu percebi lidando com os carimbinhos de silicone do AliExpress. Assim como muitas de vocês, eu fiquei bem viciada em comprar carimbos no AliExpress. São bem mais baratos, enfim, a gente encontra inclusive algumas cópias das marcas que a gente gosta muito, que são muito caras, enfim. Embora às vezes eu até fique um pouco com algumas restrições a respeito disso, enfim, mas é isso. Eu comprei vários carimbos ao longo desse ano no AliExpress, eu fui testando e vi que estavam funcionando. A maior parte dos carimbos que eu comprei logo de começo foram carimbos, como é que eu posso dizer? Foram carimbos de linhas finas. Então eram carimbos nesse estilo aqui, onde a gente tinha as linhas do lado de fora da carimbada e a gente ia colorir por dentro. Mas recentemente eu comecei a adquirir carimbos nesse estilo aqui, que são carimbos sólidos. São carimbos onde toda a imagem sólida vai ser carimbada e não só as linhas de fora da imagem, do contorno da imagem. E aí é que eu comecei a perceber algumas dificuldades com os carimbos do AliExpress. Por quê? Porque os carimbos do AliExpress, eles são feitos de silicone. Os carimbos dessas marcas que a gente já conhece, dessas marcas americanas e de algumas marcas nacionais também. Os carimbos da Lilipop, por exemplo, são carimbos de fotopolímero, assim como os carimbos das marcas gringas, né, das marcas internacionais. Mas os do AliExpress não são de fotopolímero, eles são de silicone, até porque é um material bem mais barato e o que acaba diminuindo ainda mais o custo de produção e eles vendem ainda mais barato no AliExpress. A gente sabe que a diferença é muito grande mesmo. Enquanto que num kit de carimbos dessa marca americana Altinil, por exemplo, a gente costuma pagar entre 15 e 16 dólares. Os carimbos do AliExpress do mesmo tamanho, com mais ou menos a mesma quantidade de imagens, a gente paga normalmente 2 dólares e fração. Então realmente a diferença é muito grande mesmo, é muito gritante. Bom, nesse caso aqui eu quero mostrar pra vocês como é que os carimbos se comportam, né? Porque eles se comportam de maneira diferente. É isso que eu quero mostrar nesse vídeo, até pra alertar um pouquinho as pessoas que ainda não compraram, que muita gente fala que tem vontade de comprar no AliExpress, não sabe como, não sabe se vale a pena. E pra algumas pessoas que já costumam comprar também, pra ficarem um pouco mais ligadas nisso, assim como eu também vou ficar a partir de agora. Então eu vou fazer um comparativo usando a mesma tinta. Eu vou usar essa tinta aqui, dessa carimbeira da Altinil, que é uma carimbeira de qualidade muito boa. Ela carimba super bem e eu quero mostrar com a mesma tinta as diferenças pra vocês. Então eu vou usar aqui 2 blocos acrílicos diferentes. Desse set aqui é um set de marca original da Altinil, é um carimbo de fotopolímero, então ele é mais firme, ele não é tão mole quanto o carimbo de silicone, ele é mais grossinho também, inclusive. Dá pra perceber quando você tira da embalagem que ele é mais resistente, ele não é tão molinho quanto o carimbo de silicone do AliExpress. Então eu vou colocar esse carimbo aqui no meu bloco acrílico e vou pegar de um outro set de carimbos que eu comprei no AliExpress. Inclusive esse set de carimbos aqui é uma imitação de um dos sets de carimbos da Altinil. Só que ele, além de ser uma cópia, ele foi feito em outro material, como eu falei pra vocês. Ele é feito em silicone, então ele é bem mais fino e ele é mais molinho, porque o silicone é um material bem mais molinho realmente. E eu vou colocar em outra base acrílica aqui, prender direitinho. Então, eu vou pegar o papel. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou utilizar o meu carimbo de fotopolímero. Eu vou utilizar a mesma carimbeira pra mostrar pra vocês. Eu vou aplicar. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu espero que sim. Eu vou aplicando a tinta no carimbo e a tinta, ela permanece no carimbo como uma cobertura. Olha só. Então, eu consigo. E aí, eu vou carimbar. Então, eu percebo que a tinta permanece no carimbo. Vou aplicar pressão, tentando aplicar pressão de maneira igual. E eu tenho aqui a minha carimbada. Essa carimbada ainda vai ficar um pouquinho melhor porque ela tá molhada. À medida que ela for secando, ela vai diminuir um pouquinho essas manchinhas que estão aparecendo aqui. Mas olha só, carimbar com carimbos carimbos sólidos é mais difícil, porque como é uma imagem que precisa ser totalmente coberta, sem falhas, é mais difícil a gente conseguir. Então, quando eu carimbo com esses carimbos aqui, eu geralmente prefiro carimbar numa plataforma. Eu utilizo a Mist, mas tem várias outras no mercado, inclusive de marcas nacionais agora. E algumas genéricas também que funcionam super bem.
Então eu procuro sempre carimbar com plataforma, porque aí nesse caso eu carimbaria novamente e essas manchinhas aqui brancas que não carimbaram também ficariam cobertas totalmente pela tinta. Aí agora eu vou mostrar pra vocês no carimbo de silicone. O carimbo de silicone, gente, tem alguma coisa, eu acho que é pelo próprio material, ele não adere bem a esse tipo de tinta. Então com a mesma tinta eu não consigo fazer a mesma cobertura. Então olha só, eu vou aplicando a tinta, mas à medida que o tempo passa, a tinta ela começa a formar bolinhas de tinta. Ela não cobre totalmente a superfície, então por mais que eu tente, as bolinhas sempre vão se formar e a cobertura nunca vai ficar boa. Deixa eu tentar mostrar aqui embaixo do papel branco. Então, olha só, eu vou cobrir. Então, inicialmente, você pensa que tem uma cobertura boa, mas aí olha o que acontece. A tinta, ela vai formando bolinhas, ela não fica totalmente coberta na superfície do carimbo. Então, eu tenho que ser muito rápida para tentar evitar falhas na carimbada. E eu não consigo ser rápida o suficiente. E olha só. Olha só a diferença. É uma diferença muito gritante. Então, essa carimbada aqui, ela já não tá muito perfeita. Porque, como eu falei, carimbos sólidos é muito difícil de conseguir uma carimbada perfeita logo de primeira. Mas mesmo assim, não tem nem comparação a cobertura desse carimbo aqui de fotopolímero com a cobertura do carimbo de silicone. Não tem comparação. Eu tenho percebido isso testando com várias carimbeiras, até com as carimbeiras de pigmento, que normalmente são carimbeiras que carimbam melhor. Né? As carimbeiras da Ink, elas carimbam muito bem, mas as carimbeiras de pigmento, elas são mais consistentes, enfim, e elas acabam carimbando melhor. Eu vou fazer um teste também pra mostrar aqui pra vocês, com a VersaFine, que é a minha carimbeira de confiança, a minha carimbeira preta de confiança, a que eu sempre gosto de carimbar. Eu vou mostrar pra vocês como é que esses carimbos se comportam. Bom, pessoal, para fazer a demonstração com a carimbeira preta, eu escolhi as folhas dos dois sets, porque são imagens menores, eu queria que coubesse aqui para eu mostrar. Na verdade, a ordem é essa. Esse aqui é o de silicone e esse aqui é o de fotopolímero. São carimbos do mesmo set das flores, eu só peguei as folhas porque são pecinhas menores. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou cobrir as folhas com a minha carimbeira preta de pigmento. A cobertura é essa aqui que vocês estão vendo, olha só. Não é uma cobertura perfeita, novamente, mas é uma cobertura boa para uma primeira carimbada. Vou limpar aqui os meus carimbos, o meu carimbinho, para a tinta não secar e acabar manchando nem estragando o meu carimbo. E agora a carimbeira preta de pigmento. Então, olha só. Com a carimbeira de pigmento, essa carimbeira VersaFine, que é uma carimbeira ótima, a cobertura ficou bem melhor do que com a da Ink, olha só. Então, com as carimbeiras de pigmento já fica melhor, mas aí eu ainda percebo que essa daqui, ela tá mais mal carimbada, tem muito mais falhinhas do que essa. Então, no geral, dá pra gente perceber que até com as carimbeiras de pigmento, uma carimbeira de ótima qualidade como essa VersaFine, existe uma diferença que, na minha opinião, é uma diferença bem gritante. Principalmente com esse tipo de carimbeira aqui, gente. Não dá mesmo, eu já tentei de todo jeito utilizar esses carimbos de silicone, nesses carimbos desse tipo sólido, pra fazer carimbadas e a carimbada não sai perfeita. Pra eu conseguir a carimbada um pouco melhor, eu tenho que carimbar 3, 4 vezes, às vezes até 5 no mesmo lugar. A tinta acaba passando pro outro lado do papel, não fica bom o resultado. E eu acabei desistindo. Vou tentar de novo aqui com essa carimbeira da Ink. Pra vocês terem uma noção, vou colocar aqui do ladinho. Olha só, ela continua super manchada, gente. E assim, eu fiquei super triste quando eu fui percebendo essa dificuldade ao longo do tempo, porque realmente os carimbos de silicone, eles são legais e eles são muito mais baratos, mas infelizmente a gente acaba tendo essa cobertura muito pior. Não dá nem pra comparar, olha só. Na minha opinião, não dá nem pra comparar. Esse lado aqui são os carimbos de fotopolímero, esse lado aqui são os carimbos de silicone. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, mas assim, pra mim a diferença é muito gritante mesmo, não dá, infelizmente, pra fazer nem comparação, assim, porque
Aí, o que acontece? Para os carimbos, quando eu quero comprar carimbos no AliExpress, eu tô dando preferência aos carimbos que são de linhas finas. Tipo esse aqui, por exemplo. Né? Esse tipo de carimbinho aqui, que é todo de linhas, pra eu colorir por dentro. E eu não tô comprando mais carimbos de silicone no AliExpress com imagens sólidas, como essa. Porque, infelizmente, não dá pra utilizar muito. Tem algumas técnicas que a gente consegue fazer. Uma técnica bem legal que dá pra gente fazer é uma técnica de utilizar, por exemplo, uma carimbeira à base de água e depois espirrar um pouquinho de água pra criar um efeito aquarelado, que não precisa ser tão perfeito, por isso que dá pra fazer. Uma técnica que eu gosto muito de utilizar com os carimbos de silicone do AliExpress é uma técnica que eu já mostrei aqui no canal, que é a técnica da carimbada riscada, que ao invés de aplicar diretamente a tinta da carimbeira dessa forma aqui, passo dessa maneira riscada e eu consigo um efeito riscado bem legalzinho. Não ficou nem tão bom aqui, olha só. Infelizmente, esse carimbo aqui, tem uns carimbos de silicone que eu até consigo esse efeito riscado mais facilmente. Eu até já mostrei aqui no canal e eu utilizei, inclusive, carimbos do AliExpress para esse exemplo. Mas nesse caso aqui nem funcionou muito bem. Ficou um pouquinho riscado, mas acabou ficando muito cheio de manchinhas. Bom, como eu falei pra vocês, pra esse tipo de carimbo aqui, que é o carimbo de silicone sólido, não fica muito bem. Eu vou evitar comprar, porque realmente, gente, o barato acaba saindo caro. A gente acaba não conseguindo fazer várias técnicas. Esse kit de carimbos mesmo que eu comprei, esse kit aqui é um kit de carimbos de camadas. Então eu teria que carimbar essa camada com uma cor mais clara, essa camada com a cor um pouco mais escura e essa com a cor mais escura de todas para criar um efeito de flor mais realista. Mas como essas camadas mais sólidas não carimbam bem, a carimbada sai dessa forma aqui, esse carimbo tá praticamente perdido, eu praticamente não vou conseguir utilizar para o propósito dele, que é carimbar em camadas, porque eu não vou conseguir utilizar as minhas tintas de cores variadas, que são desse tipo aqui. Então, infelizmente, é praticamente um dinheiro, nesse caso, né, um dinheiro jogado fora, porque eu não vou conseguir aproveitar as carimbadas, porque vão sair bem feinhas assim. Então, já esse carimbo aqui de fotopolímero da Altinil, como ele é de um material melhor, o fotopolímero ele se adapta melhor a esse tipo de carimbeira, que é a carimbeira que a gente costuma usar, de várias marcas. Eu tenho da Hero Arts, tem essa da Altinil. Tem algumas carimbeiras também que as pessoas gostam muito aqui no Brasil, que são as da Memento, que também são desse tipo de carimbeira, do tipo Dye Ink. Então elas não ficam muito bem. Eu vou até pegar uma aqui da Memento pra mostrar pra vocês. Vou pegar esse tom de rosinha aqui pra mostrar pra vocês no silicone, né? Como é que fica no carimbo de silicone. Então, ó, tô colocando, já tô vendo que vai dar na mesma, porque olha só, eu já tô vendo aqui que tá formando as bolinhas em cima. Eu apliquei bastante tinta e olha só. Ela não fica uma cobertura perfeita como vocês estão vendo, fica bem manchado. Fica melhor até do que essa da Altinil, mas, enfim, ainda fica bem manchado, fica feio. Eu, particularmente, não gosto de carimbadas falhadas dessa forma, não gosto mesmo. Então, eu acabo não utilizando. Mas, os carimbos de silicone do AliExpress, eles ainda podem, a gente ainda pode comprar carimbos no AliExpress, principalmente se forem carimbos desse tipo aqui, carimbos de linhas finas, pra gente colorir por dentro. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, eu separei aqui uma florzinha. É de silicone, bem molinho, olha só. Do AliExpress, desse set aqui, desse set bem simplesinho, que eu comprei bem baratinho. E eu vou mostrar pra vocês que ele já funciona bem melhor. Justamente porque as linhas são mais finas, a gente não tem uma imagem super sólida pra poder carimbar. Então, já funciona bem melhor. Olha só. E funciona melhor ainda com a carimbeira Versamark. A Versamark não, a carimbeira Versafine. Que é geralmente a que eu costumo utilizar quando eu vou carimbar imagens de contorno para poder colorir. Eu carimbo de preto. E aí eu geralmente uso aquarela ou as minhas canetas Zig ou lápis de cor para poder colorir. Deixa eu secar um pouquinho com um paninho aqui para não influenciar na carimbada. E aí, ó, eu aplico a tinta. Vou botar aqui nesse cantinho
que eu não quero que confunda. E a carimbada fica super perfeitinha, olha só. Então é isso. Desse lado aqui dá pra vocês verem os carimbos sólidos de fotopolímero, como eles se comportam. Carimbam infinitamente melhor. E desse lado aqui, os carimbos de silicone, como eles realmente não carimbam muito bem. Exceto os carimbos de contorno, que são esses de linhas finas que a gente consegue utilizar super bem. Tanto com as carimbeiras da Ink, mas principalmente com as carimbeiras de pigmento, como a VersaFine, enfim. Eu vou testar com a Memento também, que algumas pessoas gostam de colorir com canetas à base de álcool, tipo as Copic. E aí eu quero mostrar pra vocês também, deixa eu secar aqui pra não influenciar. Eu queria mostrar pra vocês com a Memento preta, que a Memento preta a gente consegue utilizar ela com as canetas Copic, canetas à base de álcool, que é essa aqui que a gente usa com mais frequência. Então, vamos lá. Olha só, a carimbada também fica super boa. Então, com a VersaFine ou com a Memento, mesmo os carimbos de silicone do Alho a gente consegue utilizar e fazer umas carimbadas boas. Mas os carimbos de contorno. Os carimbos de imagem sólida, infelizmente, deu pra ver aqui que não ficou muito bom. Vou carimbar com a Memento também pra gente fazer o último experimento. Vou utilizar a Memento pra tentar fazer a carimbada do carimbo sólido. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Não tem jeito não, gente. Já testei aqui com vários tipos de carimbeira, olha só. A Memento preta, a Memento rosa, a carimbeira azul da Outnew e a carimbeira preta VersaFine. Nenhuma delas o carimbo sólido ficou bom. Só o carimbo de contorno mesmo, que ficou bem carimbado, bem desenhadinho. Os carimbos sólidos, infelizmente, não funcionam, não ficam bons. Então, assim, o conselho que eu vou dar pra vocês, e que é o que eu vou seguir a partir de agora, eu vou continuar comprando carimbinhos no AliExpress, mas eu vou sempre priorizar os sets de carimbos que sejam imagens de contorno. As imagens sólidas, né, como esses aqui, eu não vou comprar no Ali, eu vou procurar comprar os originais mesmo de fotopolímero, tanto das marcas estrangeiras quanto das marcas nacionais. Como eu falei, tem algumas marcas nacionais que trabalham com carimbos de fotopolímero, a Lily Pop, por exemplo, é uma delas. E aí, os carimbos de fotopolímero, eles se comportam muito melhor na carimbada dos carimbos sólidos, mas os de silicone, infelizmente, não. E aí, eu queria mostrar isso pra vocês, pra quem tá pensando em comprar no Ali, ou quem já compra no Ali e se deparar com um kit de carimbo sólido, por exemplo, achar bonito. Então vai por mim, gente. Eu acho que não vale a pena, por mais barato que seja, porque realmente a gente não consegue aproveitar, a carimbada não fica boa. A gente tem que carimbar muitas vezes e mesmo assim não fica bom. Eu já fiz vários testes, esse aqui foi só pra mostrar pra vocês. Olha a diferença, é uma diferença muito gritante. Então, assim, é o conselho que eu quero dar pra vocês nesse vídeo e que é o conselho que eu vou seguir também. Então, carimbos do AliExpress sólidos eu não vou comprar mais, não vale a pena, eu não indico, porque realmente não fica bom. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa comparação e desse alerta, na verdade, né, pra não sair comprando no AliExpress um monte de carimbos que depois vão acabar sendo uma decepção, porque não vão ficar bons na carimbada, independente da tinta que vocês usem. Mas os carimbos de contorno, de linhas finas pra colorir, estão liberados, porque todos os meus que eu comprei até hoje e testei, como eu mostrei pra vocês aqui, eles funcionaram super bem. Só os carimbos sólidos que não. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da diquinha, da comparação. Eu espero ter ajudado, inclusive as pessoas que têm dúvidas a respeito dos carimbos do AliExpress, se são bons. Eu também tinha essas dúvidas antes de começar a comprar. E à medida que eu fui comprando e testando, eu fui percebendo essas diferenças. Eu queria mostrar pra vocês, porque eu acho que é bom, né, ter essa visão antes de gastar o dinheiro. Então, por mais baratinho que seja, ainda mais com essa taxa postal dos Correios agora de R$15, que acaba encarecendo ainda mais as comprinhas do Ali. Então, eu queria mostrar isso pra vocês ficarem ligadinhas nisso aí, ok? Muito obrigada pela visita de vocês, um beijo grande e tchau, tchau!